Olá pessoal, estou aqui com o Alexandre Papaléu, do time de performance da XP, no auditório aqui da Valor Investimentos, na unidade Vitória, na nossa matriz. Ele que, junto com alguns integrantes do time também, fizeram um treinamento para a gente, está durando aí 3 dias inteiros aqui. A gente trouxe vários assessores aqui para acompanhar o treinamento com a gente, que traz uma visão muito interessante sobre o estado da arte da assessoria hoje, né, Papaléu, que é a questão da qualidade do atendimento, como a gente serve o cliente no nosso, na nossa carteira, na nossa base, de um modelo que vem evoluindo bastante, né? Inclusive, como se diz na XP, que são 3 ondas, né? Que o modelo veio se desenvolvendo ao longo desse tempo. A gente vai passar um pouco nisso aqui também, e ele vai explicar um pouco para a gente sobre o tal do financial planning, o planejamento financeiro ali, que é uma prática que a gente tem adotado cada vez mais com os nossos clientes. Então, muito obrigado pela presença. Pô, eu que agradeço. É um prazer estar aqui, falar de algo que eu sou apaixonado, que é a assessoria de investimentos. Faz 1 ano e meio que eu vim para o time de performance da XP e venho rodando as capitais aqui, conhecendo os escritórios, os assessores e entendendo essa mudança no modelo de servir. Perfeito, perfeito. Então vai tratar um pouco com a gente com relação a essa primeira onda, né? Vou começar por aí, começar do começo, né? Essa primeira onda sobre o modelo de atendimento que era praticado pelos assessores, né, lá no início, ou talvez não pelos assessores, mas a plataforma em si que era criada naquele contexto, né, saindo um pouco dos produtos de banco, do atendimento do gerente, né? Sim. Houve essa mudança, essa migração de clientes dos bancos para as corretoras nessa chamada primeira onda. Como é que aconteceu isso na prática? A primeira grande onda, a XP foi extremamente disruptiva, que foi trazer para o investidor outras opções de investimentos, outros papéis ali que saíssem ali do próprio produto do banco. Então a primeira grande onda que nós falamos ali dentro de casa foi exatamente a distribuição. A gente sai, né, daqueles produtos bancários que o bancão oferecia ali, então você só tinha aquela opção do CDB do próprio banco, e a XP começa a oferecer para os clientes outro tipo de investimentos, outros tipos de CDBs, de bancos menores com uma rentabilidade bem maior. Perfeito. Então, nesse primeiro contexto, o cliente ele tinha acesso aos bancos, conversava com o gerente do banco tinha os produtos do banco para oferecer. Sim. Né? E aí a XP veio até pegando o modelo da Charles Schwab, né, a corretora americana, trazendo o chamado shopping de investimentos, né, abrindo ali o leque de várias possibilidades de alocação, e houve uma migração forte, né, dos clientes dos bancos para as corretoras, né, na XP, principalmente, né, como precursora desse novo mercado aí no Brasil, justamente por conta do diferencial competitivo das soluções na parte de produtos financeiros. Sim, né? Totalmente. E aí depois, naturalmente, quando o cliente vem para uma plataforma com uma complexidade grande ali de alternativas, né, a figura do assessor vem justamente para ajudá-lo nessa alocação, apresentar as soluções ali dentro da plataforma. Então essa seria então a segunda onda já, né? Exatamente. Então a gente tem a primeira onda, que é a plataforma aberta, você tendo acesso ali a diversos tipos de investimentos. A segunda onda, a distribuição. Então você tem um grande número de assessores chegando e essa profissão ali se consolidando, mas principalmente aquele assessor para fazer a ponte entre o produto, aquilo que a gente tinha para oferecer, esse grande shopping de investimentos, linkado ali para o teu cliente. Então você conectava o produto ao cliente, e a gente teve uma expansão muito grande da assessoria até então, chegando a milhares de assessores na ponta aqui. Perfeito. Então, naturalmente que conforme o tempo ia passando, os concorrentes, os bancos ali sentiram essa perda, né, do patrimônio investido ali dos clientes na base deles, e naturalmente começaram a criar também soluções internamente, né, para conseguir competir com esse novo mercado dessa segunda onda, nessas plataformas abertas, começaram a trazer soluções ali dentro também, né, semelhante ao que as corretoras vinham fazendo. E isso trouxe uma necessidade de uma nova mudança, chamada terceira onda, né, que a gente tratou aqui bastante no curso, que é justamente sobre o modo de servir ali, como o assessor consegue contribuir, de fato, para a vida do cliente, e não só na parte de investimento e produção de produtos, mas na vida do cliente como um todo, focando muito nos objetivos dele, né? Então essa seria a terceira onda, né? Perfeito. A terceira onda que a gente fala é a qualidade, é a mudança na maneira de servir,
é a forma como esse assessor, que antes atuava olhando para produto, ele sai desse olhar para produto e ele começa a olhar para o cliente. O que esse cliente busca e como ele genuinamente pode ajudá-lo. Como ele conecta ali o que a gente tem para oferecer com os objetivos do cliente. Perfeito. E dentro dessa área de observar, né, os objetivos do cliente, trazer as soluções, a gente tem várias caixinhas ali, né, para trabalhar, não só na parte de investimento. Investimento agora é só mais uma caixinha. Sim. Né? Então a gente envolve na parte do financial planning, né, como a gente fala, uma forma, trazendo até do gringo aí, mas o planejamento financeiro, digamos, né? Então, quais seriam essas possibilidades de soluções ali para os clientes? Perfeito. Essa é a principal mudança. Quando a gente olha para a assessoria, a principal evolução é justamente na maneira de servir. Então, o assessor, ele começa a sair daquele papel que era só olhar para ativos, gestão de ativos, acompanhar a carteira, não que ele não vá fazer isso. Né? Todo mundo aqui gosta de uma carteira que esteja rentabilizando bem. Mas ele sai para olhar para um 360. Como é que ele pode ajudar esse cliente a endereçar assuntos como sucessão, organizar a sucessão desse cliente, se essa for uma necessidade, organizar essa parte de inteligência tributária, como é que o assessor pode ajudar nessa parte, como ele pode endereçar esse tema, temas como PJ. Então o assessor ele sai daquela visão que ficava basicamente na gestão do ativo ou da carteira para uma visão 360 e como ele genuinamente pode ajudar esse cliente a atingir os seus objetivos. Até trazendo um pouco mais de ilustração, né, nessa dinâmica de como o assessor atua na vida do cliente, ele atua desde a parte da vida em que a gente está construindo patrimônio. Sim. E aí os investimentos têm um papel importante, né, para potencializar essa aposentadoria, digamos, né, ou diminuir esse tempo, né, ou aumentar o patrimônio lá na frente. Mas nessa etapa inicial, digamos, existe a questão da gestão do risco, por exemplo, né? Sim. Existe um projeto, um planejamento, um objetivo de aposentadoria. Mas se a máquina de gerar dinheiro parar, né? Essa é uma questão importante que a gente tem que avaliar e às vezes muitas pessoas não observam isso, né? Sim. É importante se proteger contra isso. E existem ferramentas, né, financeiras, mecanismos aí, para que você consiga fazer com que esse objetivo seja alcançado, apesar dos desafios que a gente tem na vida. Né? Com certeza. Então essa parte de gestão de risco é muito importante aí nessa caminhada. Aí a pessoa avançando nesse patrimônio, correndo tudo bem, dentro do planejamento, atingindo os objetivos lá na frente, ela começa a pensar na questão da sucessão, ela tem os filhos dela, né, ela vai se preocupar com isso. Então a parte da sucessão, do planejamento, de como é que vai ser o planejamento tributário até às vezes dessa sucessão, né? Às vezes as pessoas falam muito de holding, por exemplo, para estruturar isso tudo, né? Pessoas que têm empresas também envolve uma certa complexidade, o cliente fica com muita dúvida, principalmente no Brasil, né? Que a gente tem uma complexidade tributária muito grande. Totalmente. Então, assim, inclusive é uma abordagem que envolve, às vezes, até muitos especialistas, né? Sim. Não só assessor de investimentos, mas ali um advogado, um contador, para conseguir dar uma solução completa. Então, se trata disso, essa terceira onda, né? Com certeza, você saber conectar as áreas, ter um conhecimento 360 ali, para conectar as áreas ali que façam sentido para o teu cliente. Entender com ele quais são os objetivos e o assessor tem um papel fundamental, que é elaborar o planejamento, né? Elaborar o caminho para o teu cliente chegar ali, né, com o menor esforço possível. Mas o principal que eu vejo aqui é que você vai ter que acompanhar isso, porque a vida muda. Então, olha o papel do assessor, o quanto é importante. Você tem filhos, aquele objetivo que você tinha 6 meses atrás, ele muda, porque a tua vida vai mudar. Então, cada vez mais, o assessor de investimentos ele é importante para estar acompanhando o cliente nessa jornada e estar dando suporte para ele conseguir chegar nos objetivos dele. Perfeito. Uma grande diferença é que o assessor ele não vai ser mais aquele cara que vai apresentar uma oportunidade num investimento específico em determinado mês, mas é o cara que vai entrar um pouco mais dentro na vida do cliente. Isso agrega muito valor para a vida do cliente, né? Sim. Porque não é mais só olhando os investimentos, mas olhando de uma forma completa a vida do cliente. E, naturalmente, para que isso seja efetivo, é importante esse relacionamento, né? Essa busca por entender mais sobre a vida do cliente. Isso é importante. É como uma consulta médica, né?
Você vai no médico para identificar se você está com alguma doença, ver se você está saudável. Agora a medicina da longevidade, né, fala muito nisso, assim, sobre o que você tem que fazer para viver mais, enfim, calibrar, né, digamos, a máquina ali, né, ao longo do tempo. Então, o assessor ele passa a ser essa pessoa que vai estar ao lado do cliente para a vida toda, né, olhando todos os aspectos da vida. E essa continuidade, esse acompanhamento é importante porque a vida realmente ela tem muita oscilação ali, né, na dinâmica, enfim. A vida é uma caixinha de surpresa, digamos, né? Sim. E o assessor ele está ali do lado para identificar, junto com o cliente, os desafios, oportunidades e traçarem a rota ali juntos para os objetivos, né? Com certeza, porque a gente vê no Brasil algo que faz muita diferença e nós não temos, tá? Que é a educação financeira. Então, muitas vezes nós estamos ali focados no nosso ofício. Então, o médico ali, ele está concentrado no trabalho dele e é muito difícil ele estar acompanhando todas essas questões. E você ter um assessor financeiro que te presta esse tipo de assessoria e te ajuda a alcançar os teus objetivos, vai facilitar muito para você focar naquilo, na tua profissão e ter alguém que olhe para você questões que muitas vezes são extremamente importantes e nós não olhamos. Nós temos casos aqui de clientes que são extremamente resolvidos ali, tem uma instrução, mas nunca pensou numa aposentadoria, nunca poupou dinheiro pensando lá na frente. E quando a idade chega ou algo acontece, ele não tem nenhum planejamento. Então, é papel do assessor acompanhar essas questões, organizar a sucessão, direcionar isso aí para o setor específico, seja ele para organizar a parte tributária, a parte de sucessão, independente de qual seja ali a necessidade do teu cliente, é muito importante você estar muito próximo a ele para saber como você pode ajudá-lo. Perfeito, perfeito. Bom, acho que já deu para entender bastante aí como os assessores trabalham hoje em dia, né? Essa terceira onda ali que a XP compartilha com a gente, né? E queria agradecer ao Ale aí pela presença, por treinar, né, o nosso time aí durante esse tempo. A gente foi muito produtivo, a gente inclusive vai ter mais amanhã, né? Sim. A gente está aqui na quinta-feira gravando esse vídeo, que já começou ontem, quarta-feira, o treinamento. Ale, se tiver algum comentário para fazer com relação a essa nova forma, né, do assessor trabalhar, né, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o nosso trabalho atualmente, né, fica à vontade de contribuir também. Pô, perfeito. Primeiro eu agradeço, são 3 dias aqui na Valor. É muito bom estar aqui. Eu gosto muito de conhecer esse mercado, sou apaixonado pelo mercado de assessoria e conhecer a nossa forma de atuar, e a nossa forma de atuar vem mudando. Então, ao assessor que veio prestando um serviço focado em produto, porque realmente foi um grande diferencial competitivo, e a XP foi pioneira e disruptiva nisso, hoje ele passa a ter um papel mais importante ainda, que é, além da gestão dos ativos, é olhar 360 para esse cliente e ajudá-lo de forma genuína a alcançar os objetivos dele. Então, pessoal, prazer estar aqui para falar desse tema que é extremamente importante. Obrigado, Ale. A gente que agradece. Pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.